Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é António Leitão Amar, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, a quem agradeço ter aceitado o nosso convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. Vamos começar pela atualidade, tendo em conta o que se passou esta semana com a manifestação dos bombeiros sapadores. O Governo sente-se de alguma maneira obrigado a ceder a pressões? Olá, obrigado pelo convite, é um gosto, Susana e Helena, estar aqui. O Governo tem mostrado desde o princípio uma enorme disponibilidade para o diálogo, bem sucedido, com uma correspondência efetiva a pretensões, mas com equilíbrio financeiro, de vários representantes e de várias carreiras da administração pública. Já totalizam, entre as carreiras especiais, mais de 150 mil, creio, e depois um acordo geral com os sindicatos para toda a administração pública. E, portanto, este é um governo de diálogo e este é um governo de diálogo que produz resultados de paz social na função pública. Mas o diálogo tem que se fazer em condições de ordem, de tranquilidade e de respeito institucional. Isso foi quebrado e, portanto, as negociações foram suspensas. Como é que viu aquela manifestação de terça-feira? Ouvi, para começar. Acho que entre ser feita sem cumprir as condições legais e com manifestações desordeiras e exercícios desordeiros de manifestação, acho que não é um contributo que ajuda a construir nada. Pelo contrário, levou à suspensão do processo negocial. E há ali algum problema legal que o Governo veja, até de possibilidade de agir legalmente contra aquela manifestação? Esse tipo de avaliações cabem a autoridades que não sou o Governo e, portanto, não vou comentar sobre isso. Da parte do Governo, o que temos responsabilidade, não sendo a entidade patronal, somos o legislador, ou um dos legisladores, e, portanto, assumimos uma postura e consequências políticas face ao que ali se passou. O processo negocial, aquelas negociações foram suspensas, o processo negocial está suspenso e pode ser retomado, como os senhores secretários de Estado transmitiram, se houver um comprometimento com um diálogo tranquilo e institucionalmente respeitador. Isso quer dizer o quê? Quem é que pode dar garantias do lado dos bombeiros para essa tranquilidade? Estão à espera de que efetivamente? Isso é uma interação que ocorrerá entre os representantes à mesa. Há processos negociais que existem e que há umas forças mesmo representativas e organizadas e institucionalizadas que abandonam, outras que não subscrevem acordos, mas tem sido possível fazer e chegar a bom porto e a boas conclusões negociais com sindicatos largamente representativos da administração pública. E, portanto, eu creio que cabe sobretudo a esses garantir a tranquilidade e o respeito institucional. Há negociações, havendo condições de diálogo racional, institucionalmente respeitador e ordeiro. Nós respeitamos muito a liberdade de manifestação, mas tem que ser feita dentro das regras e não negociamos nas condições em que ontem as coisas se colocaram. Mas o Governo, para se voltar a sentar à mesa, quer ouvir da parte de cada um dos sindicatos, que são vários, do setor, a garantia de que vai haver tranquilidade. O que está escrito no comunicado. Não tenho mais a acrescentar com aquelas palavras precisas que ali estão. Os representantes que ontem foram recebidos pelo Governo sabiam que esta manifestação ia ou estava a ocorrer? Havia conhecimento disso ou foram também esses representantes apanhados de surpresa? Tenho que lhes perguntar. No comunicado da PCM, o Governo diz que havia um conjunto de pessoas auto-identificadas como sapadores. Há uma desconfiança de que nem todos aqueles manifestantes fossem sapadores bombeiros, é isso? Não, a desconfiança deixa de ser, é um facto. As pessoas estavam identificadas como sapadores e nós não fazemos mais nenhuma especulação para além disso, é um facto. E há algum indício de que a manifestação tenha sido organizada fora da esfera dos bombeiros? Eu não vou especular sobre isso, não cabe aos governos especular. Os governos devem ter uma postura construtiva, de respeito pela liberdade de manifestação, ordeira, pacífica e legal. Segundo, ter uma postura de diálogo construtivo que este governo tem tido.
a única coisa que dizemos é que não negociamos sobre condições de manifestações desordeiras e comportamentos desordeiros. Nessas condições o Governo não aceita negociar, sendo que é muito importante dizer que, mesmo nesta fase negocial, a proposta do Governo, na sequência de várias reuniões, já houve 12, creio, com representantes dos sindicatos e 4 específicas deste processo negocial, já permitem aos bombeiros sapadores um reforço muito significativo, sem precedentes em 2 décadas, nas suas carreiras. Eu recordo que estamos a falar, na entrada de carreira, de um ganho entre remuneração base e suplementos de mais de 30%, mais de 4.000 euros ano, sem contar com a atualização que todos os funcionários públicos terão, e estes terão também, são mais 170 euros, 2.000 e tal euros por ano. E, portanto, é uma proposta que já representa uma valorização muito significativa, mas neste ponto, que é aquilo que nós nos colocamos, negociações com este Governo não ocorrem neste tipo de condições. Não é possível ir além daquilo que já foi proposto pelo Governo? Ou ainda As negociações estão suspensas e não me vou pronunciar mais sobre isso. Há alguns meses houve uma situação parecida de uma manifestação desordeira que foi a dos polícias, que teve lugar no dia de um debate televisivo dos candidatos às legislativas, e foi também numa área de forças de segurança. O que nós estamos a assistir é, no fundo, a manifestações desordeiras exatamente de forças de segurança. Como é que explica isto? Porque é uma coisa nova no país. O país tem uma história longa, desde o 25 de Abril de 74 em democracia, mas antes disso, enfim, eram outras condições, nem democracia existia. Há alguns casos pontuais preocupantes, que referiu. Eu preferia destacar, no caso das forças de segurança, uma confiança enorme e um elogio muito grande à forma como o conjunto das forças de segurança, das suas chefias, se tem portado e cumprido o seu papel desde que nós somos o Governo. Fez referência a algo que aconteceu, nós não éramos Governo, Portanto, o Governo era outro. Sim. Portanto, desde que este Governo está em funções, o comportamento das forças de segurança no seu conjunto e na larguíssima maioria dos seus membros merece, em funções e mesmo no processo negocial que ocorreu com o Governo, um elogio enorme. Também por isso foi possível concluir uma negociação com grande sucesso, um maior aumento, é histórico este aumento que as forças de segurança tiveram na sequência de uma negociação com este Governo. Mas esse comportamento exemplar vai muito para além do processo de manifestação e da tomada de posição em representação dos seus interesses profissionais, socioprofissionais. É uma conduta que eu queria elogiar muito no reforço do policiamento de proximidade, da presença nas ruas, na ação de fiscalização. Este Governo tem muita confiança nas forças de segurança portuguesa. Polícias, guardas nacionais, guardas da GNR, Polícia Judiciária, enfim, o conjunto das forças e serviços de segurança portugueses. Mas diz que há sinais preocupantes. Isso quer dizer que está a haver instrumentalização nos sindicatos das forças de segurança? Compreendo, mas a pergunta, mas não vou especular. Eu disse que houve casos como os que referiu, que são preocupantes. Bombeiros não são forças de segurança, certo? Portanto, na área têm da um administração papel. interna. Pronto, mas é muito diferente. No caso deste Governo, no tempo deste Governo, as forças de segurança têm tido um comportamento, no seu conjunto e na sua larguíssima maioria, exemplar. O resto de especulações, obviamente, todos os fenómenos são fenómenos que sejam pontuais, mesmo sendo pontuais, que nós acompanhamos e que merecem a nossa atenção, mas a nossa avaliação do comportamento e da abordagem e da postura das forças de segurança portuguesas é de grande confiança, grande elogio e grande reconhecimento No pela fundo, atitude que têm se acha tido. que está a haver uma destabilização provocada pelo Chega? Eu estou a perceber a sua pergunta e a minha resposta continua a ser a mesma. Elogiar a grande maioria e o corpo no seu conjunto tem tido um comportamento exemplar, de grande autoridade institucional, de grande respeito pelos direitos humanos,
que há, obviamente, casos onde isso, pontuais, onde, agora já não estamos a falar do tipo de discussões de participação política, agora no seu exercício de funções. Há seguramente, como acontecem sempre, casos pontuais onde as coisas não correm conforme as regras e as práticas mandam, mas a nossa avaliação sobre as forças de segurança no seu conjunto e a larguíssima maioria dos seus membros é de uma grande confiança e de um grande reconhecimento de uma postura que tem sido de grande defesa do interesse nacional. O Governo está a ponderar algum tipo de alteração da lei em torno do direito à manifestação? Não. Vamos mudar de assunto e falar sobre migrações, que é a sua área de tutela. Em junho, tínhamos 400 mil processos de regularização. Foi esse o número que foi adiantado na altura, regularização de imigrantes. Quantos é que existem neste momento? Qual é que é o dado dos processos que existem neste momento por resolver? Eu tenho 3 dados que são muito impressivos para vos transmitir sobre o aumento enorme da capacidade de resposta do Estado e que resultam, nos casos, em processos que são atendidos e têm sequência, e noutros casos que levam ao fecho de processos e notificações. Queria-vos dizer, porém, nós estamos a falar de 400 mil casos pendentes, que era uma das manifestações de uma herança pesadíssima, de uma ausência de política de imigração, ou que existia de escolhas profundamente erradas, uma porta escancarada e o desmantelamento do cerco deixou o Estado paralisado. E fez com que as políticas de integração de quem veio, e houve um aumento rápido e muito significativo e uma mudança parcial da natureza da imigração que nós recebemos, que causou naturalmente uma grande mudança e uma grande pressão em Portugal. E este governo tem uma resposta que é profundamente diferente, no contexto, eu diria, do espectro político português, mas também já agora do processo europeu. Uhum. Sim, e portanto, mas deixe-me dizer isto, esta abordagem é uma abordagem que, por um lado, diz Portugal precisa de imigrantes, segundo, mas precisa de controlo, de um aperto de várias regras e de mais fiscalização no terreno, à entrada das fronteiras que está a acontecer e no território nacional que está a acontecer, e em terceiro lugar precisa de reativar e voltar a fazer com humanismo a integração de quem vem. E, portanto, é uma política diferente, nem de portas escancaradas, nem de portas totalmente fechadas, com uma abordagem moderada que quer imigração, mas que tem que ser regulada e que está a apertar o controle. Por outro lado, não é apenas a política e as soluções que são diferentes, é a capacidade do Estado de fazer que está a mudar muito. Eu pergunto-vos, quando é que se lembram de o Estado, em 6 meses, ter multiplicado por 6 a sua capacidade de atendimento? Qual é que é o serviço onde se lembram disso ter acontecido? Um reforço de 300 pessoas para os Houve uma serviços. criação de uma estrutura de missão, Sim. houve uma reengenharia dos processos. Repare, o Estado atendia 800 imigrantes ou pessoas que procuravam a AIMA por dia. Neste momento, o Estado está a atender 5.000 por dia. Nós estamos no governo há 8 meses, apresentámos o plano das migrações há 6 meses. A estrutura de missão está em funcionamento há 3 meses. Eu acho, sinceramente, aqui é devido um elogio enorme ao Secretário de Estado, Rui Armindo de Freitas, que coordena esta operação, aos líderes da AIMA, da estrutura de missão, aos trabalhadores e à sociedade civil que está connosco nisto. O Estado multiplicar por 6 a sua capacidade de atendimento em 6 meses, ir de 800 para 5.000 por dia, eu não sei se há memória disto. Isto é uma demonstração de uma que o Estado consegue fazer. E deixe-me dizer, isto resulta em quê? Números. A estrutura de missão está a funcionar há 3 meses, já atendeu 113 mil pessoas. Atendeu. Fez mais agendamentos, mas há algumas pessoas, cerca de 10, 15%, que não comparecem. Portanto, 113 mil já atendidos, com os processos andar de regularização. Simultaneamente, a somar a este, nós estamos já a avançar com a notificação para a rejeição de 108 mil. Portanto, 113 mil atendidos para andar, outros 108 mil que estão em processo nesta fase, depois das oportunidades de pagamento, de notificação para a rejeição. Ou seja, veja, em 6 meses, 113 mil mais 108 mil.
Além de uma capacidade continuada da AIMA de atender outros casos, outros processos de renovações, de autorizações de outros títulos, que não as manifestações de interesse e os 400 mil que estavam parados, processos novos e, portanto, esta capacidade de resposta é muito importante. Só que eu queria acrescentar isto. Há pessoas que olham para isto e dizem, está aqui em causa, ou perguntam, está em causa uma operação de legalização? Não. Só recebem papéis, autorização de residência, quem esteja legal em Portugal. Acabou o tempo em que um pagamento transforma o ilegal em legal. Ponto 1. Segundo, isto é muito importante para as pessoas que estavam cá, os cidadãos estrangeiros que estavam cá numa situação indigna, porque não tinham papéis, o acesso à habitação e acesso ao mercado de trabalho estava profundamente prejudicado, portanto tinham as suas vidas suspensas, mas também é muito importante para os portugueses. Eu recordo uma frase, creio que foi, aliás, ao público, numa entrevista ao público, que o Dr. António Vitorino dizia aqui há umas semanas, quando reconhecia que este aumento muito rápido de imigração gerou uma percepção e um sentimento de intranquilidade que devemos dar a respeito. Os portugueses devem saber isto. Ao fazermos e tratarmos destes 400 mil processos pendentes, nós passamos a saber quem são, onde estão e o que fazem estes 400 mil. Isto é um reforço da segurança e da tranquilidade dos portugueses, mas isso é fazer que uma é muito ligação importante. direta entre segurança e imigração. Não, eu não estou a fazer associação nenhuma, nem vou entrar nesse tipo de abordagem. A postura deste governo é exatamente nova, porque não está capturada pelo radicalismo, nem da porta escancarada, nem que não se pode melhorar e questionar as políticas de imigração e reforçar o controle. Pode e deve reforçar o controle, a fiscalização e as regras, nem capturada pelos discursos das portas todas fechadas, da rejeição e do medo. Repare, nós temos dito isto muitas vezes, não há associação, e vou repetir aqui, não há associação entre este aumento de imigração e níveis de criminalidade. Segundo, não há uma relação extrativa dos imigrantes face à segurança social. Pelo contrário, no ano de 2023, os cidadãos estrangeiros contribuíram para a Segurança Social 2.600 milhões de euros e receberam prestações de 400 milhões, ou seja, deram um saldo positivo à Segurança Social de 2.100 milhões de euros. Como diz o Dr. António Vitorino, este crescimento de imigração gerou e gera uma intranquilidade na população que é preciso compreender, mas mais importante do que isso, é preciso regras, é preciso controle e é preciso fiscalização, e esse governo está atual. Deixa-me pegar nas contas que aí deu, porque faltam na regularização, segundo essas contas que fez, 180 mil pessoas, imigrantes, para regularizar estas pessoas, este número de 180 mil. Qual é que é o objetivo do governo para resolver? Daqui a quantos meses é que poderá estar normalizado este número? Nós criamos uma estrutura de admissão com uma duração de 1 ano para aumentar a capacidade de resposta do Estado, multiplicámos-la por 6, mantemos os horizontes temporais que tínhamos, tentar fazer isto no prazo de 1 ano. Se o fizermos, e já estes resultados nesta fase, com 3 meses de estrutura de admissão, 113 mil atendimentos, 108 mil processos a avançar para a notificação da rejeição do processo, é um resultado das equipas do Estado, da administração pública notável, que mostra aos portugueses que, com boa organização, com uma orientação clara, com uma aposta verdadeira no reforço, por um lado, do bom serviço a todas as pessoas, por outro lado, um reforço da segurança, porque isto dá segurança, é possível fazer bem no Estado. Do que estamos a falar é de ter os números mais ou menos normalizados lá para setembro, outubro de 2025. O prazo do que estimamos foi do meio, mais ou menos a meio de 2025, podermos resolver as pendências dos 400 mil no seu agregado. Depois há casos... No verão? Ainda no verão.
António Vitorino, na entrevista que menciona, dizia ter dúvidas sobre esse número de 400 mil, porque muitas pessoas que teriam feito a manifestação de interesse já não estavam cá em Portugal. O que lhe perguntava é se o Governo já tem noção disso também, que se existem ou não, se esses 400 mil processos pendentes correspondem a 400 mil pessoas que estão em Portugal ainda à espera de ver a sua situação regularizada. O diagnóstico do Dr. António Vitorino, ou a previsão, é muito correta. Nós temos dito isso também. Houve pessoas que esperaram 7 anos e que se cansaram de esperar e foram embora. Portanto, pode-se chegar ao fim do processo e não serem 400 mil, não é? Provavelmente não serão. Eu disse-lhe, nós estamos em notificação de 108 que o processo é rejeitado, predominantemente porque não fizeram o pagamento das taxas. Essa é a causa principal. São notificadas, portanto, algumas ainda podem responder e podem mudar a situação, mas ainda há, por outro lado, os tais perto de 200 mil para tratar. Não eram 400 mil, eram... Eu, quando estou fora de Portugal e discuto no Conselho Europeu, no Conselho da União Europeia ou com outros congéneres de outros países, ou organizações internacionais, e falo deste acumulado de 400 mil processos pendentes, as pessoas ficam de cabelos em pé. É um embaraço para o país. É um embaraço na relação com estas pessoas que nos procuram e foi fator de gerador de intranquilidade nas comunidades, como diz aquelas filas à porta da AIMA que nós encontramos quando chegámos. E esta mudança, este reforço da capacidade de resposta, traz dignidade às pessoas que nos procuram, aos imigrantes que fizeram estes pedidos ao Estado, e dá segurança às comunidades, porque sabem que as pessoas que passam por este processo, o Estado português passa a saber quem são, onde estão e o que fazem. E desde que houve a alteração da lei, do regime e acabou a manifestação de interesse, o Governo sabe quantos pedidos é que entraram? O Governo sabe, eu não tenho esse número de cabeça neste momento, quantos é que entraram, sei, posso-lhe depois entregar, sei que houve uma redução nos pedidos de autorização de residência de 80%. António Vitorino, nessa entrevista, pede ao Governo ousadia e diz que aquilo que foi legislado pelo Governo ainda não é suficiente. E deu como exemplo do que se pode fazer o caso da Alemanha, que investe em programas de formação profissional nos países de origem dos imigrantes. Esta pode ser uma opção a adotar pelo Governo português? Nós temos, como disse, uma das outras faces, a face da regulação, do controle e da fiscalização controle mais apertado, regras mais apertadas e uma fiscalização que não existia que agora há. E é conhecida. Outra das faces é Portugal precisa de imigração. E precisa de imigração para trabalhar. Há outras para estudar. Nós devemos também acolher imigrantes que venham estudar para Portugal e reagrupamento familiar, porque dá mais estabilidade e melhora as condições de integração. Mas relativamente à integração e à atração de imigrantes para trabalhar, nós sempre dissemos isto desde o primeiro dia, e está numa fase muito avançada. Aliás, há encontros, reuniões na próxima semana com as confederações patronais para regular um regime de migração, mantendo as leis que temos. Portanto, não há um novo regime legal, é um regime procedimental que permite uma tramitação rápida, mas com controle efetivo e corresponsabilização do empregador para migração laboral regular, que envolve chamadas dimensões de recrutamento ético, isto é, com responsabilidade da parte das entidades empregadoras, não apenas por haver um vínculo laboral, mas também por dignidade nas condições de alojamento e na formação profissional. Para o que nós, já desde o verão, revimos e alterámos as políticas ativas de emprego com uma linha especial para a integração, seja para a formação em território nacional, seja para a formação na origem, como, por exemplo, há um caso muito interessante em Cabo Verde, e esse pode e deve ser aprofundado, com o envolvimento quer do IFP, por exemplo, quer, por exemplo, com a Organização Internacional para as Migrações, com quem estamos a trabalhar, para também desenvolver projetos de formação na origem.
Vai um pouco ao encontro daquilo que o Dr. António Vitorino disse. O Dr. António Vitorino falou também na necessidade de aumentar a rede consular. E isso já está a ser feito. Sim, foi outra das primeiras decisões. Nós tomámos muitas decisões efetivas. Mas ainda pode haver ainda um aumento. O diagnóstico que temos, nós já temos finalizado, creio que está a finalizar estes dias, e entrou informação no início de janeiro, creio. 50 novos peritos em vistos para reforçar os postos consulares-chave, chamados postos consulares-chave, que é onde há mais pressão de procura de vinda para o país. E, portanto, este é um alargamento. Isto mais uma melhoria dos processos, este processo que nós estamos a conversar com as confederações empresariais e patronais tem essa dimensão também, uma melhoria do processo da Direção-Geral dos Vistos, dos Assuntos Consulares, como se chama, que implica também um reforço da rede, mais 50 vistos, e uma aceleração do procedimento. E nós acreditamos que com isso melhoramos a capacidade de resposta, porque a imigração que deve existir é uma imigração legal para trabalhar, para estudar ou reagrupamento familiar. Há alguma contabilidade sobre o número de imigrantes sem abrigo que estão em Portugal? Há imigração, há umas contagens do ano passado, creio que 2022. Depois, como sabe, houve um certo abandono, um esquecimento do governo anterior da Estratégia Nacional relativamente do combate à situação dos sem-abrigo. Eram uns poucos milhares de sem-abrigo no total, uma identificação de que estava em transformação a situação e a percentagem dos sem-abrigo, mas eu creio que não existe um número Uma transformação mais para cima, para aumentar. Porque houve um reforço antes de 2022 e 2023 do aumento de pessoas sem abrigo, mas houve um reforço muito grande, um aumento muito grande, muito rápido, do número de pessoas estrangeiras a viver em Portugal. Mas nós, enfim, tivemos que, por falta de estatística, relativamente aos imigrantes, tivemos que reativar o Observatório para as Migrações, que na prática estava moribundo. Mas o Governo não está a trabalhar de perto com o Presidente da Câmara de Lisboa, nomeadamente sobre esta questão dos sem-abrigo e imigrantes? O Governo está a trabalhar com todos os autarcas onde o fenómeno é mais relevante e as estatísticas dizem, Lisboa tem... A área metropolitana de Lisboa tem metade das situações de sem-abrigo do país e Lisboa metade das situações da área metropolitana de Lisboa. Portanto, a partir de um quarto, portanto, é completamente desproporcional face à população e tudo. E, obviamente, por causa disso, há um debate e uma aproximação, mas com o respeito das diferenças de competências, mas nós valorizamos muito o trabalho. Carlos Moedas está a fazer um esforço monumental para resolver uma situação. Sim, houve alojamento de algumas pessoas que estavam nas ruas, portanto não está previsto no horizonte próximo uma operação desse género. De realojamento de sem-abrigos. Não, o Presidente... De pessoas que estavam de imigrantes que estão à espera dos papéis e por essa situação também não têm trabalho. Nós estudámos várias soluções. Foi possível, por um trabalho muito próximo da Câmara Municipal, encontrar soluções e encaminhamento para várias das pessoas que estavam na rua. O caso dos Anjos era o caso mais flagrante, mas também na Gara do Oriente era outro ponto muito... E foi encontrada uma solução duradoura para essas pessoas? Há dois tipos houve um encaminhamento pelos mecanismos de acompanhamento, Santa Casa da Misericórdia, Câmara de Lisboa, organizações não governamentais da sociedade civil. Em conjunto foram sendo encontradas soluções para a integração destas pessoas, outras continuaram na rua, e o Presidente da Câmara de Lisboa, não querendo esperar, muito bloqueado pela oposição municipal, porque não permitia designadamente criar um chamado hotel, que chamaram-lhe um hotel para imigrantes e para sem-abrigo em Lisboa, encontrou uma outra solução. Eu tenho enorme respeito e valorização pelos autarcas, não apenas Carlos Moedas, outros pelo país fora, que põem as mãos à obra e resolvem problemas concretos. Estamos na mesma linha, que é resolver os problemas concretos das pessoas. Na quinta-feira, o Primeiro-Ministro deu uma conferência de imprensa sobre segurança, na quarta da semana passada,
Não ficou uma mensagem equívoca sobre os problemas de segurança no país? Ou seja, justificava-se aquela declaração anunciada para as 20 horas, que normalmente é uma altura de declarações de extrema gravidade ao país, porque são raras? Quem diria isto? Quem critica a nossa preocupação, alguns com a imigração, outros com a segurança, agora vamos focar na segurança. Quem critica a nossa preocupação com a segurança, sinceramente acho que não está a compreender nem o país em que vive, nem o sentimento do povo que temos. Há razões, quer no caso da imigração, quer no caso da segurança, razões de facto, e depois razões, usando a expressão do Dr. António Vitorino, da intranquilidade nas comunidades, legítima, que justificam um governo presente, liderante e que informa o país das medidas que toma. E, portanto, nós estamos plenamente convencidos que o país precisa e o povo português não só compreende, mas como deseja um governo que tome a segurança como uma das suas preocupações fundamentais. Mas o que eu perguntava era se não foi desproporcionado. O Marcos Mendes, comentador da área do PSD e eventual candidato presidencial com o apoio do PSD, foi uma das pessoas que veio dizer que era desproporcionado. Eu não vou responder a ninguém em concreto, vou-lhe dizer aquilo que disse. Acho que quem não compreende a prioridade que este governo e este primeiro-ministro dão à segurança, acho que não compreendeu bem o país nem o povo que temos. A Operação Portugal Sempre Seguro, que foi feito o balanço pelo Primeiro-Ministro nessa conferência de imprensa, pode ser alargada para além de meados deste mês, que é o que está previsto? Pode haver uma segunda fase desta operação? Imediatamente naquele momento não, porque ela foi desenhada propositadamente para não coincidir com outras Operação operações Natal. de segurança, Natal e Ano Novo. A política de segurança é organizada sob a liderança e a orientação estratégica do governo, mas sobre a direção operacional das forças de segurança, que é perfeitamente respeitada, que organizaram a campanha. Por isso é que eu te estou a perguntar, depois de passadas as festas, não é? E depois de passada esta primeira operação, se adiante, em 2025, podemos ter uma outra fase. É uma avaliação que nós vamos fazendo com as forças de segurança. Os portugueses podem ter a certeza, na medida que houver necessidade de campanhas, operações dirigidas para certos tipos de crime ou combinações de certos tipos de crime, o governo e as forças de segurança, lado a lado, cada um com a sua responsabilidade, que é separada, e a autonomia operacional das forças de segurança e dos seus dirigentes não está minimamente posta em causa, e não foi, mas lado a lado, governo e forças de segurança planearão e decidirão ações concretas que sejam necessárias para que o país tenha níveis de segurança elevados, continue a ser um dos países mais seguros do mundo, que os fenómenos que existem, onde a criminalidade apresente sinais de agravamento, sejam combatidos, e é nesses que a prioridade é dirigida, porque estas campanhas têm uma função que é indiscutivelmente importante na política de segurança, que é a função preventiva. Nós precisamos de agir no terreno, não apenas porque os crimes já aconteceram, mas para prevenir que os crimes aconteçam. E este governo coloca na função preventiva, na proximidade das forças de segurança ao terreno, uma grande importância e prioridade. Gostava é uma questão que tem sido feita também ao Primeiro-Ministro, reiteradamente, mas à medida que vão acontecendo alguns factos, vai-se questionando se a Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, tem condições de facto para continuar e se não é o elo mais fraco deste governo. Porque a vimos na tal conferência de imprensa em silêncio, não é? Ao lado do Primeiro-Ministro. Como todas as pessoas que, quando estão ao lado do Primeiro-Ministro numa conferência de imprensa, sejam governantes,
eu já estive em várias, em silêncio ao lado do Primeiro-Ministro, porque é ele que fala, quer, naquele caso, lado a lado, dirigentes das forças de segurança, outra governante e forças de segurança. Mas deixe-me dizer, e lamento que este governo esteja a desiludir os saudosistas dos casos, dos casinhos, do governo em permanente demissão e remodelação. Habituaram-se a isso. Foi isso que tiveram com o governo socialista, apesar da maioria absoluta. Veja como é que um governo com uma maioria muito mais escassa é muito mais estável que um governo de maioria absoluta do Partido Socialista. Este governo não tem esses casos, não tem a remodelação permanente em curso e tem outra coisa. Uma equipa, incluindo dos seus vários ministros individualmente, a que falou, mas qualquer outro, de grande qualidade, grande capacidade técnica, operacional e de induzir políticas públicas corretas e de as implementar e de as conceber, e, já agora, também uma grande solidariedade entre o governo. Deixe-me dizer-lhe, no caso em particular da administração interna, um acordo histórico, não há outra maneira de dizer, com as forças de segurança para uma valorização sem precedentes. Um reforço do número de agentes e guardas, em 300 já decidido, mais anunciados para o próximo ano. Continuar uma... Sim, mas já depois disso houve, enfim, algumas polémicas, nomeadamente aquela crise no bairro de Zambujal. Já agora deixe-me só dizer mais uma coisa, e não apenas um reforço de meios humanos, de número de membros das forças de segurança, mas também um reforço dos meios materiais. Compra de mais coletes, compra de mais viaturas para além das que já estavam em aquisição, não tinham sido compradas, não tinham sido entregues, mas outra demonstração da capacidade de fazer do governo e dos governantes da área da segurança e da administração interna é esta operação do Portugal Sempre Seguro e a sua liderança e a sua coordenação estratégica. Outro é um fenómeno que é profundamente lamentável, que é a existência de uma morte com envolvimento da atuação de um membro das forças de segurança. É lamentável e nós devemos não só lamentar, mas obviamente procurar que não se repitam situações daquele género, mas nós, sabendo que situações deste tipo estão identificadas nas políticas de segurança como fenómenos que podem gerar uma situação de rastilho, é o nome técnico disto, são casos de rastilho, podem gerar uma situação de elas, como aconteceu em outros países, situações parecidas com esta, veja o que é que nos Estados Unidos, o que é que em Inglaterra, o que é que na Europa continental, fenómenos destes levaram em termos de agressividade, de propagação e de duração no tempo dos fenómenos de tumultos, e comparar, foram semanas com um grau de violência, devastação e destruição enorme, comparar com o sucesso que as forças de segurança tiveram num período curto a acalmar a situação. Mas aqui a dúvida é por que razão é que o Governo entendeu, fez uma comunicação ao país às 8 da noite sobre a Operação Portugal Sempre Seguro e sobre casos como esses tumultos que refere, que foram graves, ou das falhas do INEM, entendeu não dever dar explicações ao país da mesma forma? Repara, o Primeiro-Ministro fez uma reunião com dirigentes e com os políticos e das forças e, no fim dessa reunião, apresentou conclusões ao país, agradecendo às forças de segurança. Porque não foi mas porquê apenas... que não fez o mesmo sobre INEM e tumultos? Porque a seguir, eu compreendo, mas a questão a seguir podia ser dita, então, e mais declarações a esta hora, àquela hora. Repare, nós prestamos e prestamos, somos um governo de grande disponibilidade para prestar esclarecimentos, respostas, mas sobretudo para resolver os problemas. Este caso, deixe-me ainda voltar, aquele caso dos tumultos que teve também ele próprio fenómenos lamentáveis como o ataque a um turista do autocarro, pôde ser terminado e concluído num prazo curto. Toda aquela destruição é lamentável e, portanto, apesar de ter sido relativamente rápido o fim do processo de tumultos, o que aconteceu pelo meio é condenável e não se pode repetir. A mesma coisa com a evasão dos presos.
eu ouvia dizer naqueles dias que nunca seriam capturados. Os 2 que eram portugueses foram capturados. No caso, também um outro exemplo da capacidade das forças de segurança, com aqueles atacantes do motorista do autocarro, que foram identificados e foram detidos pelas forças de segurança, era importante, e o Governo entende que era muito importante, naquele momento, dar ao país 3 mensagens. Uma de reconhecimento pelo papel e a ação eficaz das forças de segurança portuguesas. Segundo, prestar contas de uma operação de proximidade no terreno de grande escala. Em terceiro lugar, anunciar a continuidade de uma política de reforço de meios e de proximidade nas forças. Estas 3 mensagens e a prioridade à segurança era uma mensagem importante, que não retira nada ao nosso foco e à nossa prioridade em resolver problemas muito sérios que acontecem noutras áreas, incluindo o estado calamitoso em que encontramos o INEM. E que foi, de facto, um caso de desinvestimento tão ou mais grave que no caso das forças de segurança, e cujos falhas eventuais de funcionamento que sejam encontradas, por razões que sejam identificadas, e a avaliação foi imediatamente ordenada pelo Governo, com maior prioridade. Acha que a crise do INEM não trouxe intranquilidade às pessoas? Não tenho a mínima dúvida que quando um Estado e um serviço do Estado falha, e então numa área de emergência, as pessoas sentem intranquilidade. E tem que saber, deixe-me dizer mais isto, e tem que saber que os primeiros intranquilos com a incapacidade de resposta do INEM, ou dos serviços de saúde, ou das escolas que não têm professores suficientes para os alunos, os primeiros intranquilos, insatisfeitos, somos nós. E por isso, a nossa ação muito Os primeiros comprometida... são as pessoas que não têm resposta, que ligam para o INEM e não tiveram resposta. Repara, a intranquilidade com o Estado a falhar como estava, os primeiros preocupados, não é preocupados na ordem cronológica, se é a pergunta que me está a dizer, com aquele telefonema é seguramente aquela pessoa. A essas pessoas nós associamos e empatizamos muito com o sofrimento e a intranquilidade com que passam em cada um dos momentos. Estamos a adotar todas as medidas possíveis para melhorar o funcionamento dos serviços. É importante que os portugueses saibam. Pois, mas o Primeiro-Ministro disse no dia 14 de novembro, prometeu para, muito brevemente, mudanças no INEM. Já passaram 3 semanas. Então, e já houve várias. Já houve a refundação do INEM, que o Primeiro-Ministro tinha anunciado. O que houve foi reforço de ambulâncias. E contratação de mais 200 mas é isso, técnicos. Isso demora, todas essas medidas. Tem toda a razão, concordo consigo. É exatamente por causa disso que um governo que está em funções há 8 meses... E o sistema tecnológico, que é aquilo de que os funcionários mais se queixam. Eu acho que a sua expressão, se me permite roubá-la, vou repeti-la muitas vezes, porque ela é muito verdadeira. Claro que aumentar os meios, aumentar as ambulâncias, aumentar os técnicos, dar formação aos técnicos, melhorar o sistema tecnológico, melhorar a organização interna, foi nada a colaboração com os bombeiros. O sistema tecnológico ainda não foi anunciado. Não, tudo, usando a sua expressão, se me permite, Helena, essas coisas demoram. Infelizmente, nós não conseguíamos chegar no primeiro dia, nem no primeiro mês, nem no segundo mês, confirmar ou identificar falhas ainda mais graves do que as que nós conhecíamos, e resolvê-las todas no momento. Quando é que essas mudanças podem estar implementadas? Então, repara, ainda esta semana foi conhecido que o Governo, em parceria com os bombeiros, conseguiu colocar no terreno, muito rapidamente, mais 92 ambulâncias. Isto soma às 300 novas compradas. E o que é que são estas 92 ambulâncias? Estas são só para a altura do inverno. Foi anunciado que era o plano de inverno. Não, faz parte do plano de inverno, mas deixe-me explicar, se me permite, o que é que está em causa. Estão em causa ambulâncias do INEM, na maior parte dos casos, não são necessariamente todas, mas a maior parte dos casos são ambulâncias do INEM, pelo menos metade são ambulâncias que pertencem ao INEM, que por falta de pessoas especializadas para as manobrar, para as pôr operacionais, estavam paradas. Como se diz na gíria do INEM, estavam inop. E elas estavam inop porque tinha havido uma descapitalização humana e uma desorganização humana ao longo de anos brutal do INEM, e tínhamos ali ambulâncias que tinham que ser ativas. Agora, mas para isso nós temos que pôr
usar e a tornar operacionais estas ambulâncias entidades com competência. Nós, por um lado, contratamos novos técnicos, 200, já para começar, porque é aquilo que temos capacidade de formar, porque outra vez usando a sua expressão, se me permite, demora a dar formação. O tempo normal, creio que são cerca de 6 meses para formar um técnico de emergência pré-hospitalar. Portanto, demora, mas por isso nós temos que jogar em todos os ambulâncias. ambulâncias. Teremos esses técnicos. Não, vamos sempre lançando novos cursos e estamos a procurar soluções para expandir a capacidade de formação. Infelizmente, os portugueses, quando nós tomámos posse, tinham não apenas um ciclo de aumento de impostos brutal, mas o Estado que recebiam de volta pelos impostos, pela carga fiscal máxima que tinham sofrido e que estavam a sofrer, um Estado que prestava serviços cada vez piores, que Sim, estava mas em numa maio, situação... a pessoa que o Governo convidou para o INEM tinha o diagnóstico feito e as necessidades de investimento. E a Ministra disse que não havia disponibilidades financeiras para isso e a pessoa recuou e não aceitou o cargo. Portanto, nessa altura, o Governo já tinha na sua posse todos os dados e achou que não havia um problema no INEM. Deixe-me só... Não, pelo contrário. O Governo nunca pensou que não... jamais disse ou pensou que não havia um problema no INEM. Bem pelo contrário. Por alguma razão, entre outras coisas, nós tivemos que organizar uma nova contratação de helicópteros. Porquê que então o Vítor Almeida não ficou à frente do INEM? Porque não quis. Ponto. Ele veio dizer que não tinha as condições, o Governo não conseguiu assegurar as condições financeiras e tecnológicas necessárias. Eu, por respeito à pessoa, respeito humano, vou só dizer isto, porque a pessoa não quis. Ponto. Não vou apresentar mais justificações que conhecemos, nada. Só dizer não quer isto. explicar? A pessoa não quero. Por respeito ao processo e não acrescenta nada. Porquê? Porque nós temos um novo líder. Esse sim está a fazer, repara, essa pessoa nunca tomou posse. Portanto, o INEM tinha um presidente no passado, tem o único presidente que este governo impulsou, que está a fazer as mudanças que nem o anterior presidente, mas sobretudo o anterior governo não quis fazer. E não tinha os meios. Como sabes, é conhecido hoje que o governo anterior desviou meios do INEM, da emergência, para outras necessidades. Alguma coisa de composição de dívida pública, outras partes do setor do sistema público de saúde e a despesa pública. Privada, com despesa pública com serviços privados. E quais vão ser os próximos passos, então, do INEM? As próximas medidas, nomeadamente o sistema tecnológico. Reforço de pessoas, a melhoria dos meios tecnológicos, reorganização da forma de atendimento para aumentar a capacidade de resposta de atendimento. Foi conhecido o reforço da capacidade do call center do INEM, muito significativa no próximo ano. Agora, como a Helena disse bem, as coisas demoram. Nós queremos contratar pessoas para a administração pública. Em 2025 poderá estar já tudo normalizado? Susana, eu, na área que me compete, consigo lhe dizer, que são da minha tutela direta, eu consigo dizer qual é que é o prazo e cada uma das medidas. Sobre os tempos de execução de cada uma das políticas de outras áreas, não me cabe a mim estar a falar sobre isso. Sei uma coisa, olho para a Ministra da Saúde com muito orgulho e sei que entre a prioridade total que foi dada, a prioridade das prioridades, qual é que foi deste governo, desta Ministra da Saúde? Reduzir as cirurgias oncológicas de cancro que não eram realizadas dentro dos tempos de espera. Nós acabamos com isso em 3 meses. Claro que há pessoas à espera de cirurgias oncológicas, mas já não para além do tempo máximo de resposta garantida. Repare, o que significou na vida, ou na perda de vida destas pessoas, os atrasos que o Estado fez nesta doença crucial. E por isso é que foi uma prioridade fundamental. E a Ministra da Saúde conseguiu. Vamos avançar. Estamos à conversa com o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e no rescaldo do Orçamento do Estado, gostava de saber, este orçamento, depois de várias medidas aprovadas pelas oposições, se é executável. O Governo consegue, de facto, cumprir as metas? É evidente que há uma autoria e, por isso, corresponsabilização dos dois partidos da oposição, que estão numa relação, o PS e o Chega, por medidas, cerca de 1.000 milhões de euros de despesa do orçamento. Uma grande parte do que é chamada despesa livre, discricionária, foi cedida
pelo PS e pelo Chega Por em isso lhe conjunto. pergunto, é executável? O Governo consegue executar aquele Isso, orçamento assim? portanto, esse desvio, essa apropriação, se quisermos, política de uma parte do orçamento, corresponsabiliza esses dois partidos e, obviamente, torna o orçamento algo um bocado diferente daquilo que seria um orçamento feito por o Governo e pela AD isoladamente. Ainda assim, este é um orçamento é um orçamento do Governo, no qual nos revemos e em que acreditamos que é possível cumprir uma mudança, isto é muito importante, uma mudança de paradigma na gestão das finanças públicas. Felizmente o país já está num consenso generalizado sobre o equilíbrio orçamental. Agora, nós sabíamos que antes um equilíbrio orçamental significava asfixiar com impostos máximos e um sacrifício do investimento público dos funcionários públicos muito grandes. Hoje, Então, deixa-me só dizer, hoje é possível, e por isso este orçamento nós revimos-nos nele, porque ele portanto, é executável. mantém um excedente orçamental ligeiro e que foi comprimido pelas medidas da oposição, foi diminuído, portanto aumentou os riscos sobre a execução, a intervenção da oposição, indiscutivelmente, criaram riscos sobre a execução, isso não há dúvida. Agora, continua no modelo que saiu a visar um ligeiro excedente orçamental, com uma baixa de impostos. É o primeiro orçamento que todos nos lembramos que não aumenta nenhum imposto, que valoriza os funcionários públicos, em particular as carreiras especiais, que estavam em guerra com o governo anterior, mas todos os funcionários públicos ao abrigo de um acordo geral, e acelera o investimento público como não temos memória. E, portanto, este é um novo equilíbrio virtuoso. É possível baixar impostos, manter as contas certas, valorizar os funcionários públicos e aumentar o investimento público. Isto é diferente do que estava a ser Em relação a uma feito. medida específica, o tal aumento estrutural das pensões proposto pelo Partido Socialista e aprovado contra a vontade do Governo. O Governo já fez essas contas de quanto é que vai custar ao certo este aumento estrutural das pensões? O TAU fez essa conta. O que lhe posso dizer já agora... E o Governo toma essas contas como boas? Não temos razão pela qual duvidar da UTAU. Posso lhe dizer uma coisa. Se o aumento de pensões, como disse, aprovado extraordinário, vale cerca de 270 milhões, perto de 300 milhões de euros, mas um bocadinho menos, o aumento que o orçamento tem, ordinário, proposto pelo Governo, é praticamente 3 vezes isso. Um bocadinho mais. Cerca de 900 milhões de euros, mais os 50 milhões de aumento do CSI. Ou seja, os pensionistas, em janeiro, vão ter, usando uma linguagem que agora está corrente, vão ter um aumento que é largamente, muito maioritariamente, por causa do Governo e da AD. Foi a AD que apresenta um orçamento, que no próprio orçamento tem cerca de 900 milhões de euros de aumento de pensões para os pensionistas em geral e mais 50 milhões de euros de aumento para aqueles pensionistas com o rendimento mais baixo de todos, são provavelmente do CSI, os tais 30 euros por cada um. E, portanto, 950 milhões de euros de aumento de pensões que se deve a este governo. O mesmo que agora em outubro, numa forma que preferíamos, que era aumentos ordinários, mais um suplemento extraordinário e não permanente. Neste outubro, os pensionistas portugueses, por causa do governo da AD e por causa do governo liderado por Luís Montenegro, tiveram 400 milhões de euros de reforço de rendimentos. E isso pode impedir, todas essas medidas acrescidas para os pensionistas, podem impedir que em outubro tal suplemento se repita? Como sempre dissemos, para além dos 900 milhões de euros que o Governo previu e pôs no orçamento para todos, 900 milhões de euros que o Governo pôs no orçamento para todos, para além disso, nós achávamos que a forma de complementar isso devia ser uma solução, de suplemento extraordinário não permanente e, segundo, dependente das condições concretas. Portanto, a resposta a isso só pode ser feita mediante a execução orçamental. E, portanto, isso é indiscutível. Agora é muito importante notar isto, porque há muitas vezes uma conversa de algumas pessoas que olham para isto e perguntam se isto é um orçamento ou se a política orçamental é para todos. Durante muito tempo não foi. O governo socialista escolhia grupos. Eu quero relembrar que este orçamento, se por um lado reforça os pensionistas, como eu acabei de descrever,
100% de isenção nos medicamentos, mais 50 milhões de euros para o complemento solidário e idoso até aos pensionistas com os rendimentos mais baixos e os 900 milhões de euros de atualização ordinária para todos. Além disto, simultaneamente, valoriza os mais jovens. Um IRS jovem que tem uma redução de impostos de 600 milhões de euros. O IMT, a isenção de IMT na compra da primeira casa, mais o aumento do Porta 65, são mais umas dezenas de milhões de euros de apoio à compra da primeira casa. Ou seja, é um governo que propõe um orçamento para todos, que valoriza as condições e o aumento ao poder de compra dos pensionistas, mas melhora muito as condições de atração e reduz a tributação e aumenta o rendimento líquido para os jovens, que têm um aumento de salário mínimo para os trabalhadores públicos, mas para os trabalhadores privados, e um aumento de salário médio, previsto e acordado em concertação social, superior ao governo anterior. E, portanto, é um governo que governa para todos e não para grupos. E em setembro e outubro, tendo em conta exatamente isso que disse, para não privilegiar um grupo como os pensionistas, pode concluir que, afinal, pode beneficiar, nessa altura, outros grupos. Não. Repara, não, o ponto... é uma pergunta a somar a isso. Sim. Em cada momento, e não é apenas em setembro e outubro, nós olhamos para o comportamento da economia, para as disponibilidades orçamentais e procuramos fazer um equilíbrio, que é uma política que faça crescer o bolo e que melhore a distribuição do bolo entre a sociedade, se quiser, grupos da sociedade, com equidade intergeracional e não escolhendo só uns em vez de outros. Não tem nenhum mal, pelo contrário, este governo está a fazer isto. Valorizar muito o poder de compra dos pensionistas, porque há inflação ainda, acima do desejável, e os pensionistas têm uma limitação de procurar outras fontes de rendimento maior do que um trabalhador mais jovem. E, portanto, justifica-se apoiar os pensionistas de forma particular. Como importa um país que tem um drama de imigração jovem qualificada fazer um grande esforço para atrair os jovens qualificados. Ou já agora, para incentivar o trabalho, o investimento, ter uma isenção de contribuições e IRS sobre os prémios de desempenho ou uma redução do IRC para as empresas. Lá está, para todos. E o que nós vamos fazendo em cada momento é medidas que permitam aumentar o investimento, o trabalho, o mérito, o esforço para inovar, alargando com isso o bolo que a economia portuguesa gera e simultaneamente distribuindo com equilíbrio entre as gerações, entre as condições público e privado, entre os vários setores públicos, com equilíbrio e redistribuindo a riqueza que vai crescendo, fazendo as duas coisas simultaneamente. E essa avaliação é uma avaliação permanente, não é só em junho ou em setembro. O Primeiro-Ministro, esta terça-feira, disse estar preocupado com a crise na Alemanha, a crise política na Alemanha e na França e as suas repercussões económicas e financeiras. Isso pode pôr em causa o crescimento de 2,5% para 2025, que o Governo previa e que sempre foi considerado, aliás, otimista pelo Banco de Portugal e pelo FMI, ou seja, o Governo já está a preparar para um cenário para 2025 menos otimista e mais convencional? Eu, se não estou equivocado, o que consta do orçamento é um crescimento da nossa proposta de orçamento e o cenário macroeconómico é um crescimento de 2,1 abaixo do cenário previsto pelo FMI e pelo Conselho de Finanças Públicas. Creio que é isso. Sobre o Banco de Portugal eu nem sequer vou pronunciar, porque acho que é melhor não emitir. Tenho muita confiança sobre a instituição em geral. Não sobre o governador Mário Centeno. Não vou dizer mais nada do que isto. Só dizer isto. Mas a pergunta é se o cenário do próximo ano pode ficar mais negro. Se dois dos nossos parceiros económicos principais estão num processo não apenas económico, mas também político, e a política tem o condão e a força de perturbar o funcionamento institucional, que gerar incerteza e com isso ainda poder arrastar mais ou empurrar, como eu creio que está a acontecer neste momento em Portugal, para a frente, neste caso, no caso dos Estados Unidos no caso da Alemanha e de França, puxar e criar incerteza sobre a economia, é evidente que há impacto. E, portanto, também há bocado falámos sobre riscos de execução, riscos do desempenho, gera riscos para o desempenho. O próprio bónus dos pensionistas, por causa disto, também pode ficar em causa. Todos nós, portugueses, do mais novo ao mais velho, do cidadão sem responsabilidades a um governante,
temos que olhar para todos os fenómenos e saber que eles podem ter consequências nas nossas vidas. E é assim que olhamos para eles. Vamos terminar com presidenciais. A questão que lhe colocava, tendo em conta o que vai sendo dito, é se, por exemplo, Pedro Santana Lopes pode sobrepor-se à possibilidade de Marcos Mendes para as presidenciais de 2026. Não tenho nada a dizer e não vou dizer nada sobre presidenciais que não seja reiterar aquilo que, agora despindo a veste de ministro e de dirigente, passando para dirigente do PSD, que é a opção estratégica que foi realizada, em que acreditamos muito, é que há militantes do PSD com grandes capacidades para poderem desempenhar a função de Presidente da República, com perfis muito diferentes, tão diferentes quanto os últimos dois, ou melhor, o atual e o anterior, dois ex-presidentes do PSD, com perfis muito diferentes e que enobreceram ambos o cargo, cada um à sua maneira. E, portanto, nós olhamos para a nossa base de militantes, obviamente para aqueles que tiveram funções mais decisivas no país, no partido, e vemos pessoas com grande capacidade. E é essa a linha que eu não vou acrescentar, portanto não vou comentar o A versus o B, o C, o D, não vou. A linha de que o PSD tem entre os seus militantes pessoas com enorme capacidade para poder desempenhar excepcionalmente o cargo da Presidência da República é algo que mantenho. Questionado sobre o Gouveia Melo, Luís Montenegro disse que tem todo o direito a candidatar-se. Como é que vê esta candidatura de um militar que, mesmo dentro das Forças Armadas, está a ser criticada? Concordo com o Primeiro-Ministro e não tenho mais nada a acrescentar sobre presidenciais. Está assim terminada esta Hora da Verdade. Tivemos como convidado o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, António Leitão Amar, a quem reitero o agradecimento por ter aceitado o convite para aqui estar. Este programa teve a gravação áudio de Rui Glória e a gravação vídeo de Lara Castro. Regressamos na próxima semana.